Hoje vamos falar sobre quebra de opressão de espírito de ira. Eclesiastes capítulo 7, no verso 9. Quem aqui já se sentiu irado por alguma coisa? Quem aqui nunca ficou irado? E o livro de Eclesiastes, no capítulo 7, no verso 9, diz: não te apresses no teu espírito em irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Presta bem atenção. Eu comecei por perguntar quem aqui já ficou irado. A ira é um problema que quase todos nós, muitas das vezes, passamos. Então eu quero trazer isso para você entender que existe a ira comum, mas existe uma ira demoníaca. E muitos de nós, como disse a irmã Cláudia aqui, já passou por sentimentos terríveis de ira ao ponto de desejar a morte da pessoa com quem está virado. Ok? Então, o que é a ira? É impossível quebrar o espírito de ira, é impossível você ser livre da ira se você não conhecer primeiro na prática o que é a ira. O que é a ira? E por que estamos falando sobre isso? Porque muitos casamentos acabam por causa da ira, muitos relacionamentos terminam por causa da ira, muitos negócios terminam por causa da ira. A ira nos leva a tomar decisões erradas. Então, quero que você presta bem atenção, porque talvez você está debaixo de uma opressão de espírito de ira, que todas as vezes na semana, num determinado dia, você tem que ficar irado. Todas as vezes, num determinado momento, você fica irado. No mês, no teu casamento, ora está bem, ora o marido está irado, ora você está irado, ora os filhos estão irados. Então eu quero que você entenda hoje, para você poder quebrar esse espírito de ira. Ira não é nada mais, nada menos do que raiva. Ira significa raiva. Ira é um sentimento intenso, permanente de ódio. Ira é mágoa, ira é rancor. Agora eu quero que você entenda, tem muita gente que sofre com dores na coluna terríveis por causa de mágoa e rancor. Tem muita gente com câncer por causa de mágoa e rancor. E mágoa e rancor muitas das vezes são originadas pela ira. Esse sentimento que nós estamos falando hoje. A ira manifesta um sentimento intenso de vontade de vingar-se. Você precisa aprender a controlar o teu temperamento, porque existe a ira normal, mas existe a ira demoníaca. Se você é muito quente e facilmente se ira, você precisa hoje mudar de posição para não destruir a tua vida sentimental e para não destruir os teus relacionamentos. A ira desperta o sentimento de vingança. Uma pessoa irada, ela quer se vingar. E a Bíblia diz: minha é a vingança, diz o Senhor. Como crente, você não é chamado a se vingar de nada e de ninguém. Precisamos aprender a lidar com a ira. Mas tem muita coisa que está travada na tua vida por causa do pecado da ira. Então, por que nós precisamos lidar com a ira? Tá? Por que você precisa tratar com a ira? Tem pessoas que quando ficam iradas, elas perdem o controle e falam, aquilo que aparece primeiro na mente. Então, quantos relacionamentos acabaram por causa da ira? Quantos casamentos acabaram por causa da ira? Então, você precisa tratar a ira na tua vida, aprender a lidar com a ira. Por quê? Porque a ira destrói a comunicação. A ira é grave, a ira é um perigo. Ela destrói a comunicação entre marido e mulher, destrói a comunicação entre um ao outro. Uma pessoa irada, ela perde o sentido de comunicação, ela grita, ela explode, ela ofende, ela pega a primeira coisa que aparece, ela joga porque ela está irada. Então você precisa, quantos pais aqui, por causa da ira, traumatizaram os seus filhos? Primeiro, a ira destrói a comunicação. Segundo, a ira acaba com relacionamentos. Por isso é que a Bíblia diz: vós pais,
Não provoqueis os vossos filhos a ira, e a ira também destrói a alegria. Você já viu casais que estão bem, de repente alguém responde mal o outro fica irado e já acaba a alegria no casamento. Tem muita gente com problemas de saúde por causa da ira, falta de perdão, ok? Rancor, ressentimento, raiz de amargura, traz enfermidade. Muita gente está morrendo doente por causa da ira, porque a ira origina o rancor e a falta de perdão. E em si mesmo, a ira nem sempre é pecado. Existe na Bíblia um tipo de ira que a Bíblia chama de indignação justa. Estás a entender? Indignação justa é um tipo de ira que também está na Bíblia. Então, essa indignação justa não é visto como pecado. Salmos capítulo 7, no verso 11, a Bíblia diz assim: Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Deus se ira, sim, mas aqui também nós precisamos entender, essa ira aqui, ela tem um sentido de indignação, ok? Agora, no original, no hebraico, tirada da tradução da Bíblia King James, a palavra ira aqui demonstra, ou seja, essa expressão significa que Deus demonstra a cada dia um extremo zelo. Diz que, quando aqui diz que Deus que se ira todos os dias, na King James diz Deus que demonstra a cada dia ser extremo zeloso. Então essa é uma ira de zelo, indignação de zelo. Mas a Bíblia não fica por aí. Essa é uma indignação justa. Então tem ira que não é pecado. Por isso é que em Efésios capítulo 4, no verso 26, a Bíblia diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Antes de eu falar na tradução da Bíblia King James, deixa eu te entregar algo aqui. Tem muitos casamentos, não vou citar o nome. Tem muitos casamentos que estão acabando, que acabaram, porque o homem e a mulher não foram sábios. Nenhum casamento acaba simplesmente porque o diabo veio destruí-lo, não. O divórcio, a separação, ela é movida por endurecimento de coração do homem para com a mulher, da mulher para com o homem, dos dois para com Deus, ok? Então, mesmo o diabo atacando a tua vida sentimental, o teu casamento, você contribui para o teu casamento ser um sucesso ou para o teu casamento se destruir. Olha o que a Bíblia está dizendo: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Mas quantos casais brigam e vão dormir em quartos separados? Quantos homens brigam com as mulheres e ficam 3 dias sem falar com as mulheres? Quantas mulheres brigam com o marido e ficam 7 dias sem falar com o marido? Então a Bíblia está dizendo: irai-vos, mas não pequeis. Então a ira em si só não é pecado, mas quando eu sou dominado pela ira, ela passa a ser pecado. Mas a Bíblia diz, na versão King James, nessa expressão: estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. Mas a falta de sabedoria faz o marido dormir no quarto separado, a mulher dormir no quarto separado.